Olá, seja bem-vindo ao programa do Núcleo de Comunhão Pastoral. Muito bom estar com você nessa oportunidade. Eu tenho um grande amigo com uma história poderosa. Você não saia daí, porque vale a pena você assistir o programa até o final. Já vou apresentar ele para você. Então, estou falando de Reverendo Mafra. É como eu chamo ele, né? Pastor Mafra, seja bem-vindo. Uma alegria estar com você nessa oportunidade. É uma alegria estar aqui novamente, Flávio. É uma alegria estar envolvido com todos os pastores do núcleo, os pastores da cidade de Curitiba. Nos traz a nós e a nossa família, como a gente fala, a gente está para servir ao reino e se dispor ao que o reino necessita. É isso aí. Nós estamos em Curitiba, mas graças a Deus a nossa emissora ela pega em todo o Paraná e em todo o Brasil também, em muitas partes do Brasil. Um grande abraço para todo o povo do Paraná e do Brasil que está assistindo a gente também daqui da nossa cidade. Mafra, deixa eu te perguntar uma coisa, cara. Sempre tive curiosidade e esqueci de perguntar. Como que é teu nome inteiro? Meu nome é Francisco Vandal Mafra. Claro, Francisco Vandal Mafra. É isso aí. Ô Mafra, eu queria que você tem uma história muito linda de conversão, você tem uma história muito interessante de superação de uma série de situações que você passou na vida. Eu sei da história, por isso que te trouxe aqui. Pastor Mafra, ele foi livre da morte, livre do inimigo propriamente dito. É um testemunho forte, mas é um testemunho muito impactante. Mafra, eu queria que você pudesse contar um pouco desse teu testemunho. Pode até começar com a história da família, né, que eu acho muito interessante, a família Mafra, né? Como que começou isso? Me conta. Na verdade, nós somos descendentes da família Mafra de Portugal. Considerado em Portugal e mundialmente um dos maiores castelos do mundo, que hoje é colocado como convento de Mafra em Portugal. Tem a cidade de Mafra em Portugal. Tudo. E nós viemos descendente do rei Mafra, que veio para o Brasil. Hoje é a cidade de Mafra, mas ficou em Itajaí e o conselheiro Mafra ficou em Florianópolis. Daí veio a nossa descendência. A família Mafra é uma família de muito guerreiro, uma família de gente briguenta. Bem conflitante. Eu sei disso. É complicado, é uma coisa que e muitas vezes na minha vida eu tenho que trabalhar isso, né, porque eu vim desse contexto de guerra, eu briguento, brabo, em situações bem delicadas. E vivi num sistema patriarcal, né, meu pai muito rígido, muito firme, aprendi muito. Meu pai eu considero como coaching na minha vida, já é falecido, aceitou Jesus, conheceu. Ele veio de uma dissidência maçônica, também do rosacrucianismo. Então ele vinha de uma força espiritual negativa muito forte. E isso regeu muito na nossa família. E isso também herdei, essa parte espiritual negativa, eu herdei isso dentro da minha família. E esse contexto de família foi um contexto assim que o contexto de família exemplo, aquela estrutura familiar saudável, tudo, foi deixado muito de lado. Meu pai era industrial, então esse autoritarismo, toda essa confusão que havia, ficou uma situação bem delicada na nossa estrutura familiar. Né? Tanto que eu saí um pouco cedo de casa, fui tomar meu rumo, ter minhas próprias empresas, sempre me envolvendo fortemente ao lado espiritual bem negativo, bem pesado. Porque isso foi uma herança que você trouxe do seu próprio pai mesmo, né? Sim, foi uma herança muito forte que eu trouxe disso. Isso foi, diríamos assim, de um outro vocabulário, desenvolvido. E na morte do meu pai, eu até não entendia muito na época, na morte dele, eu tomei a autoridade, a herança de tudo que havia espiritualmente na vida dele. E isso eu comecei a desenvolver. Eu fui autodidata espiritual, ufólogo,
dentro da Rosa Cruz tinha um crescimento muito grande. Então, tudo isso a gente fazia de uma parte envolvendo a minha vida profissional e pessoal também. Antes de você continuar dessa forma em relação ao seu envolvimento espiritual, você falou que o seu pai ele era industrial, então vocês tinham uma vida tranquila, sim, com sim. bastante dinheiro. Como que foi essa sua vida? Porque eu sei que você, no meio de tudo isso aí, você tinha um hobbyzinho meio caro. Como é que era isso? Realmente, nós tínhamos uma vida financeira muito boa. Meu pai trabalhava na moda, tinha uma indústria de roupas, né, muito grande na época. Pelé, Alberto Carlos, esse pessoal desfilou para o meu pai. Foi interessante isso. E quando meu pai faleceu, eu herdei algumas situações na área profissional e montei minhas próprias empresas, né? Nós tivemos um conflito familiar e cada um foi procurar o seu trabalho. E nesse contexto eu fui fazer um hobby que é caro meio mesmo. Caro. Né? E muita gente me pergunta, quem que eram os teus patrocínios? Eu falava, meu trocínio. Quer dizer, eu mesmo bancava. Né? Eu fui piloto de rally por uns quase 6 anos. E nesse tempo de competição, eu e minha esposa esses dias estávamos calculando. Pastor Flávio, foram mais de 400 mil reais que eu gastei nesse tempo. Olha só. Foi um absurdo que eu gastei na época, isso foi de 85. Isso que eu ia falar, 400 mil reais hoje parece que não é tanto dinheiro, mas há quantos anos atrás? 85 a 91. 85, então fazem aí 30 anos, por aí, mais até. Então foi muito dinheiro. Eu tinha, uma das minhas empresas era uma oficina mecânica somente para os meus carros e a minha equipe. Então foi muito dinheiro gasto. Eu sempre falava, na época, quando eu estava quase saindo do Brasil, eu já estava com a carteira internacional de piloto para pilotar por uma equipe pequena da Opel na Europa, né? Eu ia para lá. Aí foi um tempo assim que Deus conversou bem de perto comigo. Assim. Então, no Brasil, alguns esportes, muitas vezes eu falei com o repórter Fernando, o próprio Gil Rocha, os esportes no Brasil muitas vezes centralizam ao futebol e se perde investimento a grandes potenciais no esporte em outras áreas. Outros esportes são muito interessantes. Tem muitas coisas. Então você vê muito esporte no Brasil com potenciais tremendos, mas que acabam não tendo nenhum incentivo. Né? É uma pena, um parêntese só sobre isso. É só uma pequena reclamação, né? Mas eu acho que é importante o pessoal estar olhando para isso mesmo, porque tem vários esportes surgindo, inclusive na área do automobilismo mesmo, né? Muitos esportes surgindo e gente muito boa, né? Brasileiros muito bons, muito interessantes. Ô Mafra, me fala um pouco, por exemplo, dessa sua vida no esporte e o que isso te trouxe, por exemplo, de complicação em relação a todo o envolvimento espiritual que você tinha, a sua situação familiar com o seu pai. O que isso te trouxe de prejuízo? Na verdade, quando eu comecei o rally, meu pai já tinha falecido. Né? E meu pai tinha falecido, eu tive um envolvimento com uma moça e tive um filho que também faleceu. Né? Então, eu diria, depois de muito tempo de entendimento, eu diria que o rally foi uma grande fuga para tudo isso. Entendi. Afastamento total da família, eu me afastei completamente da família, eu criei a minha família, um egocentrismo muito grande. Como eu sempre fui ativo nas coisas, o que eu via dentro do rally? Há uma necessidade de você se divulgar. Então, marketing sou eu. Então, eu corria, na época existia uma facilidade, eu corria nas emissoras, na TV, então cada 10, 15 dias eu estava na TV dando entrevistas sobre rally, isso e aquilo. O que isso gerou? Com bons resultados, com tudo isso, eu já tinha um egocentrismo, aquele tipo, eu sou o bom. Gerou um orgulhozinho. Muito orgulho, uma pessoa
com todo o respeito, muito arrogante. E isso afastou muita gente que eu gostava de mim por ser uma pessoa desse tipo de atitudes, um caráter até mesmo mal, né? Então, para sempre fazer alguma coisa pensando em outra, tal. Então, isso foi muito negativo, porque daí as forças espirituais negativas também te levam a um exclusivismo. Entendi. E você se anular, você é autossuficiente. Desculpe, queridos, ninguém é autossuficiente. Verdade. Todos nós, eu preciso de ti e vice-versa. Nós precisamos do todo, como nós temos uma equipe aqui, nós precisamos de todo, nós precisamos andar em unidade. Ô Mafra, explorando um pouquinho mais essa questão aí, diz para mim uma coisa, você teve muitos acidentes assim no estoque? Não, porque esse negócio dá acidente de graça, assim, né? Dá. Eu nunca bati numa prova de rally. Por incrível que pareça, eu nunca bati. Haviam forças, vamos colocar, havia uma espiritualidade negativa. Havia uns da guarda do mal tentando ajudar. Mas em treino eu destruí uns 3 carros. 3 carros, para ser bem exato, eu destruí 3 carros. E nunca chegou a se machucar? Não, porque a gente, na época eu já tinha encomendado um cinto 4 pontos, banco de competição, capacete, tudo de qualidade, né? Então, cheguei a dobrar um carro no meio, então houve coisa assim, quem olhava falou, não sobrou, mas a gente... Tá, antes da gente ir para o segundo bloco, porque esse negócio aqui passa muito rápido, infelizmente, né? Verdade. A Gláucia, ela apareceu nesse meio tempo aí? Onde é que é? Tudo bem, Gláucia? Um grande abraço para você aí. A gente tinha que falar de você, né? Essa é minha namorada, né? Essa menina é importante. Foi muito importante na minha vida. Ela, no último rally que eu ia participar efetivamente, que era o Rally Rota do Paraná, foi um tempo que Deus falou comigo, foi muito importante isso. E ela começou a aparecer nessa história, porque eu fazia natação como estrutura física, tudo, né? Condicionamento físico. E, de repente, uma professora bonita tal, ficou olhando para mim que eu era mais bonito e tal, né? Com todo respeito, eu olhei para aquela menina, gostei e a gente começou ali. Ela me conheceu no finalzinho da carreira, né? Já para te ajudar a sair desse... Para me ajudar. Foi um grande norte ela. Bacana. Nós estamos chegando no final desse primeiro bloco. Eu estou conversando aqui com o pastor Mafra. Tem uma história muito interessante. Ele foi corredor de rally nos anos 85 a 90 e meados de 90 e poucos aí. E ele tem uma história muito interessante de superação que nós vamos falar no próximo bloco. Então, eu quero que você tome uma água aí, dá uma ligada para alguém para assistir o programa. Daqui a pouquinho a gente volta. Dá um WhatsApp aí para alguém, faz o que você puder aí. Dá uma divulgada e já a gente volta. Não sai daí. Estamos de volta com o programa do Núcleo de Comunhão Pastoral. Uma alegria estar com você aí na sua casa. E eu quero convidar você, pastor, que é aqui de Curitiba, ou região metropolitana, ou mesmo do Paraná, está passeando aqui em Curitiba. Na última sexta-feira de cada mês, nós temos o nosso café de comunhão e edificação. Amém. Café poderoso, o pastor Mafra participa, é nosso intercessor lá. E eu quero convidar você, pastor, sua equipe, seus líderes, para participar conosco. Está aparecendo aí na sua tela os dados do café, você pode entrar no site e pegar a agenda, vai ser uma alegria recebê-lo nos nossos cafés, nas nossas reuniões. Pastor Mafra, voltando aqui para o seu testemunho, então, eu queria que você entrasse agora, justamente quando você tentou sair daquela complicada vida espiritual que você levava e não conseguiu tão rápido, né? Não sei se tão rápido, mas houveram muitas resistências, como você já conversou comigo numa outra oportunidade. Eu queria que você falasse um pouco disso. Na verdade, alguns envolvimentos
espirituais em que você vive, que não sejam o conhecimento de Cristo sobre a nossa vida, que somente Cristo traz paz, uma paz verdadeira, algo real, que eu posso, em todas as aflições do mundo, como Cristo mesmo fala, eu tenho paz, tenho segurança. É interessante o seguinte, que em outubro de 79, perdão, eu tinha passado meu aniversário e tal, e eu não dormia, era conflitante toda a minha vida pós-profissão, coisas assim. E eu cheguei à noite em casa, e iria fazer uma meditação, né, como se fala, uma viagem astral, e não tive mais paz nisso, e eu peguei meu carro e saí para me matar. E eu tentei me matar. Saí com o meu carro dali. Só que no contexto da rodovia eu fiquei com medo. Eu falei, esse carro é muito reforçado, é tudo feito pela FIA, né? O que você pensou em fazer? Eu pensei em dar uma estampada, a gente chama uma estampada, uma batida em uma árvore, uma batida T que chama, né? Uma batida lateral. Só que devido ao trabalho que a gente fez, eu mesmo montei esse carro, eu fiz muito seguro nessas, que a batida T no automobilismo é a batida mais perigosa que tem. Então, e eu fiquei com medo, eu falei, vai que eu fico aleijado, voltei para casa. Quando eu voltei para casa, eu sentei, veio algumas entidades para falar comigo, eu falei, eu não quero conversar com ninguém. E eu me expressei desta forma: se existe algo que excede tudo que eu conheço, que se manifeste, porque eu não aguento mais a vida que eu tenho, que eu vivo na época. E quase que instantaneamente, numa voz como nós estamos conversando, me veio assim muito claro, hoje eu sei quem é essa voz, que é a voz do Espírito Santo, falou, negue a tudo que tens. E a convicção de pecado, de todas as misérias que eu tinha vivido, me veio essa convicção ao coração, ao meu sentimento, isso me veio até em visões de situações que eu tinha vivido de pecado, pecados familiares, conflitos na família, conflitos pessoais, conflitos com pessoas. Tudo isso me veio, e isso foram algumas vezes eu falei essa mesma frase, né? E me vinha dessa forma: negue a tudo que tens, com a convicção de pecado na minha vida. E estava quase amanhecendo o dia, eu falei, tudo bem, eu nego, tá aí. Seja fiel. Em 2 meses tua vida muda. Eu ainda fiz mais umas 2 ou 3 provas, alguma coisa assim, mas a prova principal que eu ia fazer no meu carro não ficou pronto. E nesse inteirinho eu comecei a conhecer a Gláucia. E ela é professora de natação, e a gente começou a se conversar e tal. E no dia 24 de dezembro, eu fui num culto na Quadrangular, perdão, só quero corrigir uma coisa, 89. 24 de dezembro de 1989, eu fui num culto e fui assistir uma cantata, não teve a cantata, e naquele culto na Quadrangular, 10ª igreja do pastor Rogério Amorim, lá, naquele primeiro culto, eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. A palavra foi muito impactante, porque eu vi realidade em tudo aquilo que eu conheci de estudos bíblicos de uma outra forma, distorcendo a palavra de Deus, e eu vi a realidade de quem realmente é Cristo, quem realmente é Deus e quem realmente é o Espírito Santo e como ele pode agir nas nossas vidas. Tá? Isso foi tão impactante que quando eu entendi quem era que estava ali presente, não o pastor, não a igreja, mas a presença da Trindade, eu falei, gente, eu preciso disso na minha vida. Eu preciso disso. E aceitei Jesus naquele dia. Foi um processo de negar muitas coisas. Foi um processo que eu fiz de estudo teológico. Foram 3 anos, né, até eu ser ordenado a pastor auxiliar em 93. Foram 3 anos de caminhada, conhecer, negar muitas coisas, crescer em tudo isso, depois fazer um processo de restauração na minha vida,
com a doutora Neuza, um trabalho muito profundo, doutora Ziolé também me ajudaram, muitas pessoas me ajudaram para esta restauração e entender o que eu tinha vivido e o que eu estava vivendo. E foi tão interessante que quando eu aceitei Jesus, eu perdi minhas empresas. Olha só. Eu perdi elas. Eu saí de empresário e fui trabalhar de empregado. Uhum. Mas tudo aquilo tinha pactos. Claro. Tinha adorações. E foi tremendo isso. E o mais interessante em tudo isso, que 30 anos servindo, eu falo dessa forma, servindo ao inferno, 30 anos servindo ele. E depois, eu tenho hoje 25 anos com Cristo. Nós estamos indo para 26 anos. Eu tenho muito mais em Cristo do que eu tinha na época. E nunca mais ganhei um salário que eu ganhava na época. Deixa eu pegar um ganchinho seu aqui. Eu queria compartilhar com você que está aí em casa, e eu percebo no meu espírito, você que está vivendo talvez a mesma coisa que o Mafra viveu, você que acha que não consegue crer mais naquilo que você crê e que tem algo mais forte, esse algo é Jesus. Amém. Eu, enquanto ouvia o pastor Mafra falar, me lembrava de um texto que diz assim: se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então você pode ser livre, aí onde você está, ser livre da morte, ser livre do inferno. Você que tem sido envolvido por forças negativas, isso tem te feito sofrer, eu tenho certeza que você pode ser livre, como o pastor Mafra foi. Você pode procurar uma igreja evangélica, uma igreja que prega a palavra de Deus, e eles vão orar por você lá. Eu percebi de fazer isso, Mafra, Amém. Porque eu percebo que Deus está falando muito ao coração de várias pessoas ali, amém, pelo seu testemunho. Na verdade, a palavra de Deus, ela fala em Jeremias 33:3, que eu amo muito esse versículo, na palavra inteira a gente ama, mas ela fala: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e ocultas, a qual não sabemos. Muitas vezes na nossa vida, nós entramos em momentos, em situações que nós não sabemos para onde correr. Não sabemos para onde ir. Parece que aquilo fica numa caixa presa. E a palavra de Deus fala em Salmo 139 que, mesmo que eu esteja nas trevas, Ele vai lá nos resgatar. Deus quer uma oportunidade de cada um de nós. Ele quer uma oportunidade do que? Clamar. Em Salmos, em vários versículos, fala: busquei ao Senhor e Ele me atendeu. Ah, mas eu estou vivendo isso, eu estou no mar da lama. Não tem problema. Não tem problema nenhum, porque Deus, Ele é Deus verdadeiro, Deus vivo, Deus fiel, Deus que nos traz vida, nos traz paz. Cristo morreu para nos dar paz. Aquele sacrifício de Cristo na cruz foi para trazer o quê? Paz sobre as nossas vidas. E o sangue dele que foi derramado naquela cruz foi para que as nossas vidas fossem purificadas e a sua água fôssemos santificados, justificados. Cristo, Ele é maravilhoso porque Ele muda a história da nossa vida. Minha esposa fala muito em nós erramos, mas a única pessoa que é capaz de transformar tudo que nós fizemos de mal, maldições, em bênçãos, é Deus através de Cristo, na ação poderosa do Espírito Santo. Eu quero compartilhar uma situação. Há muitos anos eu estou me formando em pedagogia, e muitos anos eu venho com um desejo no coração de montar uma escola de intercessão e restauração. Muito interessante. É uma escola com 3 módulos, ela vai dar mais ou menos 1 ano e meio, né? Cada 6 meses um módulo, são módulos de 4 meses. E restauração, trabalhando um pouco da libertação, mas capacitando cada um de nós e capacitando as igrejas a terem intercessores maduros, conscientes, e também onde há necessidade, equipes de restauração, de libertação, de cura interior. Também, para julho, nós queremos começar a escola, mais um polo de treinamento para guerreiros, com mapeamento estratégico e espiritual. Então, tudo isso Deus
tem trazido ao nosso coração através daquela transformação, de um único posicionamento que eu fiz. Eu falei, Deus, não aguento mais. E ele falou, querido, eu estou aqui, quer ajuda? Eu fiz, quero. E Deus quer isso da gente. Ele quer isso, entregar as nossas mãos. Ah, mas eu tenho isso, eu tenho todas essas confusões. Se entregue. Cristo veio para quem estava doente, ele não veio para quem está são. Quem está são, ótimo. Mas todos nós temos mazelas no coração. É verdade. Todos nós temos, sabe? Então, isso me maravilha, por quê? Porque na minha vida, Deus mudou a história. Agora há pouco eu estava conversando com o bispo Cirino e estava falando, bispo, o meu filho que você apresentou está iniciou a faculdade de mecatrônica. Isso para mim é uma alegria, porque eu vim de uma estrutura que eu não podia dizer estrutura familiar. E hoje eu tenho uma estrutura familiar. Tenho um bom relacionamento com minha mãe, um relacionamento saudável com meu irmão, com família eu tenho relacionamento. E isso somente Cristo pode fazer. Mafra, infelizmente a gente está chegando ao final do programa. Muito interessante isso, porque como você é primeira geração de crente, né? Nós não somos filhos de segunda geração, terceira geração. Eu aceitei Jesus, meus pais ainda não conheciam Jesus, que é o seu caso. Mas é muito interessante agora os nossos filhos, os nossos netos. O bom é ver que a nossa geração vai ser abençoada. Querido, você também pode abençoar a sua geração. Você também pode abençoar os seus filhos, Amém. Os seus netos, crendo em Jesus e vivendo por Ele. Mafra, muito obrigado. Uma alegria ter você. É uma pena que a conversa passa tão rápido e aí a gente tem que acabar. Mas você vai fazer a revanche da revanche. Amém. Nós vamos marcar um outro dia para continuar essa conversa. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Uma alegria estar aqui. Queridos, coração machucado só tem um jeito: Cristo. Ele restaura e renova. Maravilha, um forte abraço então para você, Deus te abençoe. Semana que vem nós estamos de volta com mais uma entrevista que vai mexer com o seu coração. Um grande abraço, boa semana, tchau, tchau.